E bem nessa quebrada que é mais forte, eu perdi totalmente, né? Já não estava tendo os freios, mas eu não consegui parar. E minha única opção foi ou tentar passar pelo carro ou bater na traseira de um carro. E eu tentei ultrapassar, só que quando eu tentei ultrapassar, estava subindo um carro. Então eu voltei e joguei a bicicleta na traseira de um carro. Nisso o impacto foi bem forte. Minha filha caiu de um lado, eu caí do outro. Levantei desacordada, né? Acho que na adrenalina eu levantei meio desacordada, meio desnorteada. E quando eu dei por mim, minha filha já estava caída no chão, toda ensanguentada. Tem detalhes que eu soube depois, que eu já tinha até saído do hospital, que ela caiu sem respirar e desacordada. E Deus é um Deus assim tão maravilhoso que as coisas acontecem, mas Ele já prepara tudo. E naquele momento, passou um rapaz que era até meu vizinho, ele mora no andar de cima, que eu moro no CDHU, e Deus enviou ele. No momento da minha batida, ele estava passando para levar a sobrinha dele, ou a irmã dele, não me recordo, para a escola. E quando ele viu a batida, ele foi socorrer ela. No entanto, quando depois eu fui conversar com ele, até me pediu desculpa, eu não fui te socorrer, fui socorrer a sua filha. Mas agradeci por ter socorrido ela, né? Porque como ela já caiu sem respirar, caiu desacordada, ele fez massagem no pulmão dela, voltou a respirar. Quando ele apertou, porque a gente tem um negócio assim na garganta, quando a gente aperta, a boca abre, né? E foi o que ele fez, apertou a garganta dela e a boca abriu. Ela estava com a língua enrolada. Então, ela convulsionou na queda. E eu não sabia dessa gravidade, né? Quando eu vi, ele estava com ela nos braços e só falou para mim assim, segura a língua dela porque está enrolando. E eu, no meu desespero, a moça que eu bati no carro me socorreu até o hospital, para a UPA. Chegando na UPA, ela já chegou lá ruim e quando eles foi fazer os primeiros socorros nela, ela vomitou sangue. Então a gente não sabia o que realmente tinha acontecido. Então assim, passou um turbilhão de coisa na mente, pulmão perfurado. Para mim estava tudo destruído por dentro pela pancada, né? E na hora a gente pensa em ligar um monte de gente, mas não consegue falar com ninguém. E eu ainda pensei, vou ligar para a pastora, mas a pastora, esse horário, muito ocupado, não vou ligar. Só que assim, Deus já coloca as pessoas que antes mesmo de eu pensar, a pastora já estava sabendo, né? Pessoas ligaram para ela para avisar. E naquele momento quem me acalmou foi ela, porque a todo momento assim, a gente sabe que acidente acontece, mas eu me senti muito culpada. A gente se culpa naquele momento e quem me acalmou foi a pastora. Ela estava lá comigo nesse momento. E quando ela vomitou sangue, eles foram para a parte da intubação. Aí quando intubou ela, o meu mundo desabou naquele momento, né? Porque a gente já pensa em intubação, é algo muito grave. E ela foi intubada, foi sedada e teve respiração por mecanismo, porque ela não estava conseguindo, o pulmão dela não estava funcionando. E foi encaminhada para o hospital de Cotia. Chegando lá, eles falaram para mim e para o pai dela que a UTI demoraria 3 dias para conseguir uma vaga. Só que Deus é tão lindo e tão maravilhoso que Ele, quando isso aconteceu às 7 da manhã, 1h da tarde a gente já tinha a vaga. Eu consegui uma vaga no Pirajussara, um dos melhores hospitais que tem, né? E, só que assim, tinha que ter o tempo da UTI móvel. A gente ficou esperando a UTI móvel. A gente ficou esperando a UTI móvel e nada da UTI chegar. Mas sim, eu já estava assim, bem confiante que a pastora veio, conversou comigo, ainda falou para mim assim, você sabe que eu não minto, né? Vai ficar tudo bem. E eu acreditei na palavra e eu sei que se fosse alguma coisa ela não me enganaria. E quando a pastora fala, acontece. E eu me agarrei ali. Só que assim, o coração de mãe fala também muito alto, né? Então, naquele momento que eu agarrei na palavra, eu tinha o medo de perder ela. E fomos encaminhadas para o hospital Pirajussara. Aí chegando lá, foi o meu tormento. Foi um tormento muito grande. Porque quando foi no sábado de manhã, os médicos, que são muitos médicos toda hora chegando, toda hora avaliando, e um deles foi bem realista, falou, o estado da sua filha está grave, ela está correndo risco de vida,
vamos ter que fazer uma cirurgia porque ela está perdendo sangue, a gente não sabe de onde está saindo esse sangue, porque não teve perfuração, ela quebrou a perna entre os ossos, mas não teve fratura exposta, então eles não sabiam de onde estava vindo esse sangue. E falaram que ia ter que fazer uma cirurgia de emergência. E aí eu entrei em desespero. Comecei a chorar, falei, eu vou ter que ligar para o pai dela e falar que ela vai ter essa cirurgia e o estado dela é grave. E naquele momento, eu lembrei de uma pregação da pastora, que eu acredito sim que muitos devem ter ouvido, que ela falou, acho que era Eliseu, foi Eliseu, que ele passava todo dia para ir fazer a obra, que agora não me recordo, e sempre tinha um casal. E esse casal fez um quarto para ele descansar. E lá ele profetizou que essa mulher teria um filho. E ela teve o filho. Com o passar do tempo, o filho veio a falecer. E ela foi justamente para quem tinha profetizado, porque ela falou, eu não pedi um filho, e Deus me deu, então vou direto em quem pode fazer alguma coisa. E nesse caminho, as pessoas perguntavam, tá tudo bem? Tá tudo bem, vai tudo bem. E eu me apeguei nessa palavra, vai tudo bem. Todo mundo perguntando, tá tudo bem, tá estável. E eu falei assim, não vou ligar para ninguém, não vou mandar mensagem para ninguém, vou ligar para a pastora, vou mandar mensagem para ela. E assim, quem sabe, a pastora demora um pouquinho para responder, porque tem muitas coisas para fazer, ela tem o horário dela. Ela tem o horário dela de responder todo mundo. E naquele momento que eu mandei a mensagem, ela já me respondeu. E eu falei, pastora, o estado da Lô é muito grave e eles vão fazer uma cirurgia de emergência. Aí a pastora falou, posso te ligar? Eu falei, pode. Aí ela fez uma chamada de vídeo comigo e falou assim, vamos orar. Quando ela falou, vamos orar, o médico entrou para poder levar ela para fazer essa cirurgia. E o médico falou para mim que ela corria risco antes, durante e depois. O estado dela era bem grave. E naquele momento que ele entrou para levar ela, eu só olhei para ele e falei assim, eu posso fazer uma oração antes? E a pastora já estava comigo na chamada de vídeo. E ele, sem entender, falou, pode. Enquanto isso, eu vou arrumar os papéis. Eu falei, tá bom. E nisso, a pastora pediu para me virar a câmera para ela, eu virei. E ela toda cheia de aparelho, usando fralda. Assim, foi uma cena assim, muito triste de se ver. E a pastora começou a orar, profetizou, falou até sobre Ezequiel, profetizou sobre o vale dos ossos secos. E ali ela foi profetizando que cada junta ia juntar os ossos, ia ligar os nervos. E ali ela foi profetizando, que nem Eliseu fez e Ezequiel fez. E eu me apeguei nisso. E por final, ela profetizou sobre a filha de Jairo na vida dela, para ela levantar. E eu ali comecei a clamar muito, pedindo para Deus, né, cuidar dela e agarrada na oração da pastora. Quando a pastora desligou, ela falou assim, só confia, acredita em mim. E eu acredito e tenho fé, que era a única coisa que eu podia ter naquele momento. Eu não podia fazer mais nada, a não ser me agarrar nas palavras e na fé e acreditar em Deus. E ali fiquei esperando os médicos retornar para poder levar ela para a cirurgia. Eu falei, Senhor, eu não aceito essa cirurgia, eu não aceito. Aí o médico chegou e falou, olha, a gente não vai poder levar ela para a cirurgia agora, porque ela perdeu muito sangue e ela não vai aguentar. Então a gente vai ter que fazer uma transfusão de sangue nela, para a gente ver se ela aguenta a cirurgia. E eu amei. Aí foi me dando esse papel para assinar, ainda falou que ela corria o risco de não aceitar o sangue. E antes disso, eu me debrucei em cima dela, lembrei de todas as palavras da pastora, e falei de novo, usei as minhas palavras também, e ali comecei a louvar para ela os louvores que ela gostava, louvei o Ezequiel também, louvei Lázaro e ali fui louvando. Aí quando eles chegaram com a bolsa, já colocaram lá, aí eu só falei assim, Senhor, que não seja qualquer sangue, mas que seja o teu sangue, o sangue que o Senhor derramou na cruz e dá a vida para ela. Eu, como mãe, não aceito a morte, mas como uma serva de Deus, seja feita a tua vontade. E fiz exatamente assim, e ali comecei a chorar. A enfermeira me falou assim, mãe, faz isso que ela sente. Tive que sair para fora, e ali me derramei lágrimas e falei, Senhor, eu não quero, mas se o Senhor achar graça, seja feita a sua vontade. E deixei, e acreditei ali naquele momento, né?
Então, foi passando a hora e começaram os médicos naquela opera, não opera. Quando foi no final do dia, já à noite, eles iam descer com ela para a cirurgia. Ia deixar aberta porque eles não sabiam onde estava o sangramento. Eles falaram, a gente vai ter que deixar aberto até achar o sangramento para poder drenar. E quando foi umas 7 horas, 7h30 lá era a visita. E eu, assim, gente, é meio loucura, né? Tipo, a filha lá correndo risco e a gente preocupada com visita, né? E eles falaram que ia levar ela para a cirurgia. Eu falei, mas os irmãos dela acabou de chegar, deixa eles ver ela antes da cirurgia. Porque a gente fica apreensiva, né? Eu fiquei naquela, Senhor, eu acredito na palavra, mas eu não sei o que o Senhor vai fazer, né? Então, eu queria que eles vissem ela antes. E aí eles falaram assim, tá bom, então quando eles subirem, que a gente vai deixar fazer a visita. E nisso, eles foram deixando até o horário da visita acabar. Quando a visita acabou, eles vieram para buscar, estava na troca de plantão, o médico falou assim, não, a gente não vai operar ela aqui. A gente não tem condições para fazer uma cirurgia infantil. Então vamos ter que encaminhar ela para o outro hospital. E antes disso, na oração que a pastora fez, a pastora falou para mim assim, vai ter confusão dos médicos. Eles vão ficar confusos. E eu, sem entender, né, mas acreditei, tipo, vai ter alguma confusão, não sei o trabalhar de Deus, mas se a pastora falou que vai ter, então vai ter. E nisso, eles ficaram naquela discussão. Manda para o hospital, opera lá. Manda para o hospital, opera lá. Aí o médico falou assim, tá bom, vamos transferir ela para outro hospital. Já conseguiram vaga? Conseguiram, no Hospital das Clínicas. Que horas que vão vir buscar? 10 horas. Se não chegar até às 11, a gente vai descer com ela para a cirurgia, porque ela está correndo risco. E ali eu já fiquei apreensiva e falei assim, eu já mandei mensagem para a pastora, falei, pastora, vamos transferir para o Hospital das Clínicas. A pastora, fique em paz, né, o melhor hospital que ela vai ser encaminhada. Aí eu expliquei para ela, né, do horário, ela falou assim, quando der o horário a gente vai entrar em oração. Deu 10 horas, já olhei no relógio, falei, 10 horas, pastora, é 10 horas. Vamos entrar em oração, que essa ambulância vai chegar antes das 11. Aí nisso eu tenho um primo que ele é enfermeiro, e eu conversava com ele, mandava os medicamentos para ele ver se estava tudo certinho também. E falei da troca de hospital. Ele falou assim, vamos tentar uma UTI paga para tirar ela logo daí. Aí quando eu fui conversar com o médico falou, não é tão simples assim. Não tem como a gente fazer uma transferência, por mais que seja paga. Aí eu falei, Senhor, agora está nas suas mãos, literalmente está nas suas mãos. E quando eu terminei de conversar com o médico, 10h10, a ambulância chegou. A ambulância chegou 10h10. E ele fez o procedimento e foi encaminhada ela às pressas para o Hospital das Clínicas e já com pedido da cirurgia. Chegando lá, a médica que atendeu a gente foi fazer ultrassom, procurou. Aí chegou em mim e falou assim, mãe, o que aconteceu? Eu expliquei toda a situação, ela falou assim, então foi sexta-feira, isso já era de sábado para domingo, né? Foi na sexta-feira. Aí ela falou assim, então tem mais de 24 horas. Se fosse mesmo isso, ela já era para estar morta. Mas a gente não vai descartar a cirurgia. Eu falei, amém. Aí ela foi, continuou procurando. Quando foi de madrugada, ela falou assim, mãe, não tinha sangramento nenhum. A única coisa que a menina queria era fazer xixi. Porque a sonda dela estava entupida. Só que eu acompanhei toda vez que o médico chegava lá. E eles anotavam tudo e falavam que o xixi dela estava normal. Quando falou isso, eu falei assim, a confusão que os médicos estão fazendo. Então essa foi a confusão. E estava com pedido da cirurgia, chegando lá, já não precisou da cirurgia. E eles falaram, vamos observar, aqui a gente vai fazer todos os nossos procedimentos, não deles. Então a saturação dela estava caindo, ela estava com febre que não abaixava, estava dando quase 40 de febre. E chegando no hospital, eles foram ver e falou para mim, deram muita droga para ela, deram muita sedação para ela, deram de tudo, deram muito. E nisso eles colocaram como o hospital teve uma negligência. Eu pensei comigo, não foi negligência, foi Deus. Porque estava tudo certo. E lá toda hora chegava gente acompanhando, toda hora era médico. E tudo que eles iam fazer, eles discutiam entre eles para ver o que era para ser feito. Então eu falei assim, é a mão de Deus já agindo. E naquele momento, eu me apegando mais a Deus e vendo que Deus estava já mudando o quadro dela. No domingo à tarde ela já quis
acordar, sedada, ela estava querendo acordar. E as médicas falaram assim, gente, isso é inacreditável, como que ela sedada, ela está querendo acordar. Então, eu até conversei esses dias com uma enfermeira, ela falou para mim assim, eu nunca vi isso, eu trabalhei 10 anos no hospital e nunca vi uma criança sedada querer acordar. Falei, mas quando Deus está no negócio, Ele faz o impossível acontecer. E na segunda-feira, já indo para segunda, 3 horas da manhã, eu tinha trocado com o pai dela, ele me liga 3 horas da manhã, eu já acordei desesperada. Quando eu atendi a chamada de vídeo, ela estava acordada, me chamando. E eu falei, como Deus é lindo. E era bem meu aniversário. E eu falei assim, o melhor presente que Deus pôde me dar foi ver a minha filha acordar e me chamar. E ela pegando muito com o pai dela. Ela não reconheceu ele. Mas a primeira pessoa que ela me procurou foi eu. E eu estava ali. E eu falei, Senhor, muito obrigado. Eu vou passar mais um dia no hospital, mas sabendo que a minha filha está acordada. E quando eu fui para lá, ela já estava dormindo, porque ela estava sedada. Então, na hora que ela me viu, ela acalmou. Eu cheguei, ela estava sedada ainda, entubada. Quando foi depois, ela quis acordar de novo, mas o médico falou assim, não tem jeito, a gente vai ter que tirar a intubação e a sedação. E a recuperação dela assim, foi tão maravilhosa que no mesmo dia que eles tiraram a sedação dela e a intubação, antes mesmo de tirar, ela já estava chutando o médico, mostrando língua, estava querendo arrancar os tubos. Aí eles falaram assim, gente, essa menina não existe. Eu falei, existe porque ela está aqui. E para a glória de Deus, a recuperação dela foi assim, da água para o vinho. Foi literalmente, Deus fez um trabalho assim tão grande na minha vida que eu não tenho nem explicação, não tenho nem como agradecer. Me faltam palavras para agradecer o que Deus fez. E nisso a gente saiu do hospital na quinta-feira e já saímos direto da UTI para casa. Nem passando por parto, nem passando por lugar nenhum, foi da UTI para casa. Aí ficou no impasse da perna, que tinha que fazer cirurgia. E aí eu falei para Deus, Senhor, o Senhor fez a obra até aqui, e é por completo. Aí a pastora fez um voto também que queria a Lolo por completa, curada por completa. Então quando a gente foi no último estágio, que foi a perna, também não precisou da cirurgia. E hoje já está aí até pulando, querendo subir as coisas, com a perna engessada, mas está aí, está viva, para a honra e glória do Senhor. E é o que eu falo para os irmãos, não percam a fé, porque é a única coisa que a gente tem. É nesse momento, quando a única coisa que a gente pode ter é a fé. É nesse momento que a gente age, por mínimo que seja. Nem eu acreditava que eu tinha uma fé tão grande, quando no momento é só aquilo que a gente pode ter. Então, persevera. Peguem tudo que sai do altar. Muitas vezes naquele momento não serve para nenhum de vocês, mas vai ter aquele momento que você vai lembrar daquela palavra e vai se agarrar nela. Ela que vai ser o seu escape. Então preste bastante atenção no que sai do altar, porque é muito válido. E assim agradeço a minha oportunidade.